Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo trazendo mais um conteúdo para vocês ali. Hoje falando sobre tempo de descanso que seria necessário para ter o processo hipertrófico de ganho de massa muscular. Então se você quer aprender um pouco mais sobre isso, acompanhe esse vídeo até o final que vou zerar suas dúvidas e você vai ter mais resultados. Então vamos lá, direto ao assunto. Vamos lá, então alguns alunos têm essa dúvida, me perguntam com uma certa frequência sobre o descanso. E aí, teria, digamos assim, 4 tipos de descansos que seriam necessários. Matheus, como assim 4 tipos de descanso? Sim, 4 pontos que eu diria ali que seriam os mais importantes, né? Primeiro, o descanso entre as séries dos exercícios. O que seria isso? Você vai na academia, geralmente cada exercício ali, dependendo, né, de como está seu estilo de treinamento, mas geralmente tem de 3 séries, 4 séries, isso vai variar de como o seu treinamento está elaborado, como o profissional de educação física elaborou para você. Vamos supor que você tenha 3 séries ali na sua sequência ali de exercícios. Então, entre essas séries, entre a primeira série e a segunda série, tem um intervalo de descanso, né? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro descanso que a gente precisaria estar fazendo, estar realizando. Matheus, para que serve o intervalo de descanso entre as séries? Para sua musculatura ter um restabelecimento de energia, porque quando você está fazendo o exercício físico, você está gastando energia, você está, digamos assim, levando o seu músculo a gastar mais energia, ter um estresse muscular, né? Ocasionar ali a utilização de energia, né? Por isso que dá aquela sensação de queimação na musculatura, porque são as energias sendo liberadas. E o substrato, digamos assim, falando um pouco o assunto mais a fundo, os substratos que libera ali dessa quebra de energia gera aquela sensação de queimação. Pô, Matheus, estou fazendo, tá queimando. Então aquilo ali é o substrato da energia que está sendo quebrada. Então, quando você fica parado, o seu corpo ainda está agindo ali. Ele está restabelecendo ali uma energia que é de rápida ali duração. Ele está restabelecendo. Então, nesse tempo de descanso, seria para restabelecer essa energia. Beleza, Matheus, entendi ali o contexto, mas quanto tempo eu preciso descansar? Para o processo hipertrófico, geralmente a gente recomenda ali de 1 minuto a 3 minutos. Mas o mais aplicável nas academias geralmente um pouco mais cheia, né? O fluxo de pessoas são altos ali, então acaba sendo mais ou menos 1 minuto de intervalo de descanso. Às vezes a pessoa até descansa menos, porque às vezes você está revezando com alguém na academia e tal, tudo mais. Às vezes o colega ali demora um pouco mais para fazer, então acaba sendo 1 minuto, 2 minutos, às vezes distrai ali, enfim, mas o ideal 1 minutinho já seria um tempo suficiente ali para o músculo restabelecer essa energia e você está fazendo uma próxima série com uma certa intensidade, uma intensidade legal, beleza? Então esse é o primeiro ponto de descanso. Então descansar de 1 a 3 minutos seria recomendado ali para ter o processo hipertrófico, tá? Isso entre as séries. Mas também tem o outro intervalo de descanso que seria entre um exercício ou outro. O que seria isso? Por exemplo, você fez o primeiro exercício, as 3 séries, teve esse descanso entre as séries. Aí quando você acaba essas 3 séries, você acabou aquele exercício. Geralmente tem mais de um exercício na sua série. Então você fez o primeiro, né? Agora você vai fazer o segundo exercício. Entre um exercício e o outro, geralmente tem um intervalo de descanso, né? Isso vai variar, não teria um tempo, digamos assim, pré-estabelecido. Isso vai variar, porque às vezes você está usando um equipamento no primeiro andar, aí você tem que ir para o segundo, tem que ir para o terceiro andar se você for fazer outro exercício. Então aí tem uma variação da logística de como é a academia. Às vezes o aparelho está lá do outro lado da academia e você tem suas coisas para levar, garrafa para levar, guardar o peso. Isso vai depender realmente de como é a logística da academia, né? E também depende, o aparelho que você vai chegar lá quando você for fazer precisa estar liberado, precisa estar arrumado realmente para você estar fazendo. Então vai variar realmente do contexto. O ideal é não descansar muito, não perder muito tempo nessa transição, nessa troca de exercício, para realmente, digamos assim, entre aspas, tá? Não esfriar o corpo. Então às vezes você fica muito tempo parado, é melhor você pegar um ritmo legal para manter ali uma frequência ali alta, digamos assim, do treino, né? Uma intensidade alta de treino. Então
Entre os exercícios também seria interessante aquela média também de 1 a 3 minutinhos. Eu acho que já é um tempo suficiente ali para você estar fazendo toda essa transição, beleza? E aí tenta não descansar muito também para não, entre aspas, esfriar o corpo, tá? Então esse é o segundo ponto que eu queria comentar com vocês sobre o descanso, né? E aí, o outro tipo de descanso que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo seria o descanso entre os treinos. Beleza, então você terminou toda a sua sequência, digamos ali, seria o treino A, exemplo. Aí, supondo ali que seu treino, dependendo da intensidade, ele tem mais de um treino, não é só um treino todos os dias, então tem um treino diferente. Entre esse treino A e o outro treino A, o interessante, você tem um intervalo ali de mais ou menos de 48 horas a 72 horas. Isso seria em torno de 2 dias a 3 dias. Isso também é variado de acordo com a intensidade do treinamento que está estabelecido ali para a pessoa, beleza? Mas por um processo hipertrófico, realmente, a intensidade, o ideal, já está numa intensidade alta para ser necessário esse descanso todo. E às vezes um aluno, digamos assim, ele é iniciante, às vezes não chega a ter esse tempo todo de intervalo de descanso, porque às vezes a gente divide aos poucos, né, a dificuldade dos alunos aos poucos. Né? Então, digamos que ali que a ficha do aluno tem uma ficha A e uma ficha B. Ele tem 2 fichas e ele vai alternando essa ficha A, B, A, B, A, B na mesma semana. Geralmente também seria em torno disso. Então acaba sendo quase 48 horas, porque vamos supor, segunda-feira ele faz treino A, terça-feira treino B, aí quarta-feira ele vai fazer o treino A de novo. Né? Ou às vezes botam um exercício de cardiovascular, né? Um exercício de aeróbico, depende do objetivo do aluno, abdômen e tal, e aí depois faz o A e o B de novo. Mas supondo que o treino desse aluno seja A, B, A, B. Então entre o treino A, segunda, aí terça treino B e quarta treino A de novo, ele vai ter um intervalo de um dia de descanso dessas musculaturas, então 24 horas, mas também vai ter um gap de um dia e do outro dia. Vamos supor que ele treina sempre no mesmo horário, ele vai ter um tempo de intervalo, digamos assim, de 48 horas. Né? Digamos que ele treina todo dia pela manhã, então ele vai treinar aqui pela manhã, vai ter um intervalo de descanso, vai ter o dia que não vai treinar as mesmas musculaturas, que seria o treino B, e aí de novo no treino A ele vai treinar de manhã. Então ele tem mais ou menos realmente 48 horas de descanso nessa transição, então é um tempo legal. Mas digamos assim, para quem já está um pouco mais avançado, talvez o treino seja dividido em pelo menos um ABC. ABC então seriam 3 treinos diferentes. Então segunda A, exemplo, né, dando exemplo, isso vai depender da rotina da pessoa. Segundo A, terça B, quarta C. E aí 3 treinos, então ele vai fazer o treino A e ele só vai voltar a treinar só vai fazer esse treino A, digamos, na segunda, terça, quarta, na quinta. Então ele vai ter 2 dias sem treinar aquela musculatura, então já teria 48 horas e ainda vai ter um gap do mesmo dia. Ele treina pela manhã, então ele vai ter um gap de descanso dessa musculatura esse dia todo e aí ele vai treinar pela manhã do outro dia. Então ele vai ter um pouco mais do que 48 horas de descanso. E isso já seria um tempo legal de hipertrofia. Tanto o AB, mas para quem está começando é ótimo, porque depende da intensidade do treino. Quanto mais intenso o treino for, mais intervalo de descanso entre os treinos seria necessário. Isso é um ponto, digamos assim, chave para você pegar a ideia do quanto seria necessário de descanso, né? Então, num treino ABC, é um intervalo legal de descanso. E vai variar. Tem gente que tem um ABCD, ABCDE. Aí vai depender do nível da pessoa. Mas deu para entender essa parte? Esse aqui já é mais difícil, digamos assim, entre aspas, de entender. Mas esse seria o terceiro estilo de descanso que seria necessário para ter hipertrofia. E o quarto e o último, não menos importante, seria o descanso que você deveria ter todas as noites, né? O ideal, claro, varia sempre de acordo com a rotina da pessoa, mas o ideal no decorrer do dia seria interessante a pessoa estar descansando pelo menos de 7 horas a 9 horas de descanso, dormindo mesmo, descansando, para ter, porque quando você está dormindo, você, entre aspas, não está perdendo tempo. É nesse momento que seu corpo está restabelecendo colocando tudo em ordem, digamos assim. É o tempo que ele tem para descansar, né, o corpo como um todo, e nesse processo tem inúmeras liberações de hormônios, né? Tem realmente o descanso físico ali da pessoa. Então é um restabelecimento de energia, é um restabelecimento ali
de todo o seu sistema. Então, você não descansando o tempo suficiente, isso afeta nos seus resultados. Então, ter pelo menos de 7 horas a 9 horas de intervalo de descanso, né, durante a noite, um sono de qualidade, né, não adianta, só tô dormindo, mas às vezes o ideal é você descansar, né, um lugar que seja, digamos assim, silencioso, né, um quarto bem escuro, evitar deixar a luz solar entrar, né. O Dr. Laí Ribeiro, um médico que eu sou fãzaço, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas depois pesquisa sobre ele, Dr. Laí Ribeiro. Ele fala muito sobre esse sono e é bem importante ter um quarto bem escuro, sem muita luz, para isso melhorar a qualidade do seu sono. E a quantidade, que é de 7 a 9 horas de intervalo de descanso. Beleza? Então esse assunto eu acho que foi bem interessante ali, várias pessoas perguntam sobre isso. Se você conseguiu entender, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, que você acha que esse conteúdo vai ser interessante para você. Mas se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também se quiser dar um elogio também deixa aqui nos comentários e vamos com tudo nessa, tá? Então se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos. Se quiser também até pode assinar o sininho, né, para você receber notificação de quando eu postar um vídeo aqui para vocês. E me acompanha aí, vamos juntos, até o próximo vídeo. Professor Matheus Gomes, fui!